Olá, eu sou o professor Luciano de Gianpietri e na aula número 6 de Introdução à Programação nós continuaremos a desenvolver o nosso primeiro programa. Nós estávamos desenvolvendo um programa que calculava a área de uma casa ou de uma cabana e na aula passada a gente viu a estrutura básica de um programa na linguagem de programação C, porém o nosso programa ainda não fazia nada. Então na aula de hoje nós de fato implementaremos um programa que resolva o problema de calcular a área da nossa casa. A nossa casa ela é composta de 3 cômodos, né? Uma sala de tamanho 10x10, um quarto de tamanho 7x5 e um banheiro de tamanho 7x5. Então queremos desenvolver um programa que faça isso. Na aula passada a gente viu a estrutura básica de um programa na linguagem C, e que possuía, né, esse include stdio, que permite que o nosso código use funções desse arquivo cabeçalho de Standard Input Output, né? O nome stdio vem de Standard Input Output, que contém, né, funções básicas de entrada e saída para exibir conteúdo na tela, né, para imprimir conteúdo e também para leitura de conteúdo do teclado, por exemplo. Então, na aula de hoje a gente vai usar uma função que vem aí dessa biblioteca, que é a função printf, que é a função para exibir algo para o usuário. Né? A primeira coisa que o nosso programa vai fazer vai ser contar para o usuário que a gente está rodando um programa para o cálculo aí da área da casa. Então, já tínhamos visto, né, na aula passada esse include. A função main, que é a função a partir da qual o programa executa, né, int main abre e fecha parênteses, abre chave. E agora, como primeira adição da aula de hoje, vamos inserir essa linha aqui que serve para imprimir um texto na tela. Né? O printf é uma função que vem aqui dessa biblioteca para exibir coisas na tela, né, imprimir conteúdo, e ela recebe como parâmetro aí o texto que vai ser impresso. Então, nesse exemplo, vamos estar imprimindo programa para cálculo da área da casa. Então, esse texto, né, esse conjunto de letras, será impresso na tela. Depois ao final desse comando, colocamos um ponto e vírgula para indicar o fim do comando. E temos mais um comando que é o return 0, que indica aí o fim da execução da nossa função main, que vai implicar aí, né, o fim da execução do nosso programa. Ao compilarmos esse programa, né, se nós salvarmos esse texto aqui no arquivo, por exemplo, casahat.c, salvamos ele. Ao compilarmos, nesse exemplo usando o GCC, geraremos aqui o arquivo executável casahat. Ao executarmos esse arquivo, né, esse programa, o que nós teremos? Teremos impresso na tela programa para cálculo da área da casa. Então, de fato, fizemos um programa que fez algo. Né? O que foi o algo que o nosso programa fez? Imprimiu uma linha de texto, imprimiu essas palavras, programa para cálculo da área da casa. E se a gente quisesse imprimir esse mesmo conteúdo textual, mas em duas linhas diferentes, como que a gente poderia fazer? A gente poderia usar dois comandos printf, né, um escrevendo o programa para cálculo e outro da área da casa. Aqui só um destaque que tem aqui um caractere especial /n, que significa quebra de linha. Então, ele vai imprimir esse texto, daí uma quebra de linha, ou um enter, né, que muitas vezes a gente chama, e daí na linha de baixo ele vai imprimir da área da casa, do jeito que foi pedido aqui, né, em duas linhas, programa para cálculo da área da casa. Se a gente não colocasse esse /n, o da área da casa, né, esse texto da área da casa sairia colado aqui do lado de programa para cálculo. Vai ficar tudo junto numa linha só, então precisa desse /n. Então a gente pode fazer isso, né, imprimindo duas linhas dessa forma, né, tendo dois comandos printf, mas também é possível fazer isso com um único comando printf, da seguinte forma, escrevendo, né, dentro do parâmetro aqui do comando printf, né, entre aspas, programa para cálculo, daí /n, que é a quebra de linha, que é o enter, e da área da casa. Na hora que isso for executado, vai ser impresso na primeira linha programa para cálculo e na linha de baixo da área da casa, conforme foi solicitado. Né? A gente usa esse caractere especial aí, /n, que corresponde à quebra de linha. Ok, já aprendemos a falar uma coisa para o usuário, né? Exibir um conteúdo textual para o usuário, já informamos para ele que estamos rodando aí o programa para o cálculo da área da casa. O que falta para a gente fazer? Falta a gente calcular de fato a área de cada um dos cômodos da nossa casa ou da nossa cabana, aí, que tem 3 cômodos. E a gente sabe, né, que para calcular
uma área de um retângulo, a gente precisa multiplicar o comprimento pela largura. Então, para isso, a gente precisa fazer uma multiplicação. Então, a gente tem que aprender como faz uma multiplicação dentro aí da linguagem de programação. Dados os 4 operadores matemáticos básicos, né, de adição, subtração, multiplicação e divisão, que a gente está acostumado, né, o sinal de mais, menos, vezes e o sinal de divisão, dentro da linguagem de programação, em particular da linguagem de programação C, quais são os símbolos que representam esses operadores? A adição é o sinal de mais, então se eu quero somar 2 com 3 é 2 mais 3, igualzinho a gente faz na matemática. A subtração é o sinal de menos, também igualzinho. A multiplicação, né, o sinal de multiplicação dentro da linguagem C é um asterisco, né, não é um vezes, né, não é um sinalzinho de vezes ou um x, é o asterisco, então é o asterisco que a gente vai usar para calcular a área. E a divisão, né, o sinal de divisão dentro da linguagem C é uma barra normal. Né? Então, 2 dividido por 3, como que a gente escreve isso dentro de um código? A gente escreve 2 barra 3. Então, voltando para o nosso algoritmo, né, temos que calcular 3 áreas, né, as áreas de 3 cômodos e depois a área total. Né? Para calcular a área da sala, multiplicamos a largura pelo comprimento. Então, vamos multiplicar aqui, né, a largura pelo comprimento e vamos exibir esse valor para o usuário. Daí calcularemos a área do quarto, também multiplicando a largura do quarto por seu comprimento, e depois do banheiro. E a cada cálculo vamos exibir esse resultado parcial para o usuário e, por fim, vamos exibir a área total da nossa casa ou da nossa cabana. Como que a gente inclui esses códigos que fazem o cálculo das áreas, né? Como, por exemplo, no caso da sala, que tem comprimento e largura igual a 10, como que eu faço essa conta do 10 vezes 10, né, no nosso código? Uma primeira tentativa era só colocar, né, uma linha a mais de código, escrevendo 10 vezes 10. Isso vai funcionar? Se a gente compilar aqui usando um compilador chamado GCC, ele vai compilar sem gerar nenhum erro ou um aviso, e ao executarmos esse código, o que vai ser impresso vai ser programa para cálculo da área da casa. Quer dizer, está imprimindo o que imprimia antes da gente colocar esse 10 vezes 10. Então não mudou nada no resultado do que é impresso pelo nosso programa. Ao executar o mesmo programa, mas usando um compilador diferente, que nesse exemplo aqui é um compilador, eu estou usando até um compilador online, como eu sugeri que vocês poderiam usar, ele gera um aviso. Gerar um aviso quer dizer que o código é compilado, gera-se o código que pode ser executado, você pode executá-lo, mas ele fala, olha, tem alguma coisa suspeita aqui, por isso foi gerado um aviso. E o que esse aviso diz? A gente vai aprender ao longo do semestre a entender esses avisos, até para a gente poder corrigir os nossos códigos quando tiver com problema, mas na aula de hoje eu vou falar só rapidamente sobre esse aviso e um outro aviso que vai aparecer em outro slide. O que ele está dizendo é basicamente que a gente tem o resultado da nossa expressão, né, do 10 vezes 10, ele não é usado. A gente fez uma multiplicação de 10 vezes 10, mas a gente não guardou isso em lugar nenhum e a gente também não exibiu isso, né, para o usuário, né, não imprimiu isso na tela, por exemplo. Então a gente fez uma conta, né, mas ela não é guardada em lugar nenhum. Então ele gera esse aviso falando, olha, seu programa está fazendo uma conta, mas ele não usa essa conta para nada, né, ele não guarda o resultado em lugar nenhum e não exibe para o usuário. Então, de fato, era por isso que ao executar o nosso programa, não aparecia o resultado da multiplicação. Então, talvez uma forma de resolver isso seja pedindo para imprimir esse resultado na tela. Se a gente colocar printf, né, que é o programa que a função que a gente tinha usado para imprimir programa para cálculo da área da casa, se a gente usar essa mesma função, colocando como parâmetro dela aqui o 10 vezes 10, será que vai funcionar? Na verdade, não. Quando a gente for compilar esse código, daí vai gerar mais avisos ainda. E eu vou passar rapidamente por esse aviso, mas basicamente o aviso está dizendo, olha, o primeiro parâmetro, né, o primeiro argumento aqui do printf, você está passando um inteiro no lugar de um ponteiro. Isso é estranho, né? Eu não estava esperando receber um inteiro, estava esperando receber um ponteiro, um endereço de memória, que é um assunto que a gente vai ver daqui a algumas aulas. E o restante aqui do aviso, né, ele fala, olha, eu esperava receber talvez uma sequência de caracteres, né, uma string, para ser impressa como parâmetro, mas não é isso que eu estou recebendo aqui, não, eu estou recebendo um inteiro. Tem algo estranho. E o grande ponto aqui é que, na verdade, a gente está usando o printf da forma errada. Né? Ele não foi feito para
exibir um resultado de uma multiplicação, né, ou exibir um número, enfim, dessa forma, né, ele serve para exibir, mas não é dessa forma. Então vamos recapitular aí como que funciona o printf e vamos nos aprofundar, porque por enquanto a gente só tinha aprendido a exibir um pequeno texto. Então, o que a gente já aprendeu sobre o printf? A gente aprendeu que para usá-lo a gente tem que incluir o stdio.h, né, no início do nosso código, e a gente aprendeu que se a gente passar uma string, um texto, né, um conjunto de caracteres entre aspas, como parâmetro dele, e pode ter inclusive, né, caracteres especiais, como é o caso do /n, ele vai exibir isso na tela. Mas a multiplicação não funciona assim. Como que é a sintaxe dele? Né? Como que a gente tem que fazer para de fato poder exibir esse número, esse resultado da multiplicação? O printf ele é composto por mais de um parâmetro. Né? A gente só trabalhou com um parâmetro, mas ele pode ter, né, a função pode ser chamada com mais de um parâmetro. O primeiro parâmetro é chamado de expressão de saída ou string de controle, e daí ela pode ter parâmetros adicionais, não é obrigatório. Tanto é que quando a gente imprimiu aquele primeiro texto dizendo que a gente estava rodando, né, um programa para o cálculo da área da casa, a gente só tinha um parâmetro e funcionou. Mas ele pode ter parâmetros adicionais. O que é essa expressão de saída ou string de controle? Ela contém o texto que vai ser impresso, né, os caracteres que vão ser impressos, e pode conter caracteres especiais, como é o caso do /n, que a gente também já usou, mas além disso, ela pode ter a indicação de onde os outros parâmetros devem ser exibidos e em qual formato. Então, se a gente quiser exibir, por exemplo, o resultado de uma multiplicação, a gente tem que indicar isso aí na expressão de saída. Se a gente quiser exibir o conteúdo de uma variável, que é assunto da próxima aula, a gente também deve indicar isso na nossa expressão de saída. Né? No próximo slide serão apresentados exemplos, daí isso vai ficar mais claro. E o que são esses parâmetros adicionais? Eles contêm justamente os valores que vão ser impressos, né, ou as variáveis a partir das quais os valores serão impressos na tela, nos lugares e nos formatos indicados pela expressão de saída. Vamos ver aqui exemplos para deixar isso mais claro. Então, o primeiro exemplo é só da impressão de um conteúdo textual normal, que nem a gente já usou hoje, né, que é printf, abre parênteses, entre aspas, boa noite, exclamação, /n, fecha aspas. Então, o que vai ser impresso na tela? Vai ser impresso o texto boa noite, exclamação, e uma quebra de linha. O que vai ser impresso, a gente já viu isso funcionando hoje. Agora, se eu quero imprimir um valor, por exemplo, esse valor aqui 10.5, como que eu faço? Printf, daí na nossa expressão aqui de controle, o string de controle ou de saída, eu devo indicar com esse caractere especial, o porcentagem, ele vai indicar, né, que tem um parâmetro adicional aqui, e esse f ele diz para o printf que o que vai ser impresso aqui vai ser impresso no formato de número com ponto flutuante, né, de um número real, um número que tem aí casas decimais. E então a gente vai imprimir aqui um valor, que valor? O valor que está nesse parâmetro, que no caso aqui é 10.5, e depois vai imprimir uma quebra de linha, né, o /n. Lembrando que na computação os números são representados no formato que são representados na língua inglesa, né, com um ponto como separador decimal. Né? Em português a gente escreve 10,5, mas em inglês, e no caso aqui dentro da linguagem de programação, a gente escreve 10.5. Ao executar esse comando, o que vai ser impresso é 10.5000000. Por que esses vários zeros, né, se meu número era só 10.5? Porque justamente esse formato, né, de número de float, que é um tipo de dado, que é de um número real, por padrão, na linguagem ele vai ser impresso com 6 casas decimais. Depois a gente vai aprender a imprimir isso de formas diferentes, mas por padrão é assim, então por isso que está sendo impresso 10.5000000. E no nosso terceiro exemplo, a gente vai de fato imprimir o resultado daquela multiplicação 10 vezes 10, que é a área da nossa sala. Então, o que a gente quer imprimir é um valor inteiro, né? Então, porcentagem I vai indicar que aqui vai ser impresso o resultado dessa multiplicação, né? O valor desse parâmetro, e ele é do tipo inteiro, esse indica inteiro. Então, o que vai ser impresso aqui vai ser 100, que é justamente o resultado da nossa multiplicação, que é o que a gente queria para imprimir aí a área da sala. Então, colocando isso dentro do nosso código, então nosso código agora tem dois printfs, né, um para imprimir programa para cálculo da área da casa e outro para imprimir o valor
de 10 vezes 10. Ao pegarmos esse código, compilarmos e executarmos, de fato vai ser impresso o programa para cálculo da área da casa e o valor 100 na linha de baixo, né, porque tinha uma quebra de linha aqui. Então, fez o que a gente queria, né, calculou o 10 vezes 10. Funcionou, não está muito bonito, né, não está dizendo o que esse 100 é, se é a área total, se é a área da sala, se é a área do quarto, mas fez o que a gente queria fazer. Vamos agora, no próximo slide, deixar esse programa um pouquinho mais bonito e exibir de fato todos os valores que a gente queria, né, a área de cada um dos 3 cômodos e a área total. Então, nosso programa vai ter 5 printfs, né, o primeiro dizendo programa para cálculo da área da casa, depois uma linha que vai aparecer o texto impresso, a área da sala é, e depois de aparecer o vai ter um espaço em branco e daí vai ter um valor numérico inteiro, que vai ser o 10 vezes 10, que é o 100, e em seguida tem uma quebra de linha. E na próxima linha vai ser impresso a área do quarto e o resultado de 5 vezes 7, a área do banheiro o resultado de 5 vezes 7, e a área total e o resultado da soma das 3 áreas que a gente calculou aqui. Vai funcionar? Vai! Então, ao compilarmos o nosso código e executarmos, nós teremos aí as 5 linhas sendo impressas com os valores que a gente queria. Como que o compilador sabe a ordem de executar as operações? Né? A gente tinha, na hora de calcular a área total da nossa casa, tinha 10 vezes 10 mais 5 vezes 7 mais 5 vezes 7. Né? A área da sala mais a área do quarto mais a área do banheiro. Como que ele sabe a ordem de fazer isso? Ele tem a precedência de operadores que é a mesma que a gente usa na matemática. Né? A multiplicação e a divisão têm precedência, né? Elas são executadas primeiro do que a soma e a subtração. E o que acontece quando a gente tiver numa expressão operadores de mesma precedência? Por exemplo, 27 dividido por 3 vezes 3. Como que isso é processado? Processado da esquerda para a direita. Né, já que eles têm a mesma precedência, então vai ser processado 27 dividido por 3, que vai dar 9, vezes 3 vai dar 27. Né? O resultado dessa conta vai ser 27. Aí se eu quisesse, na verdade, calcular 27 dividido por 3 vezes 3, né? Fizesse primeiro essa conta 3 vezes 3. Para a gente modificar essa precedência, a gente usa parênteses, que é a mesma coisa que a gente usa, né, na matemática, e daí, de fato, ao executar essa expressão, o que é feito é 27 dividido por 3 vezes 3, que dá 9, então 27 dividido por 9, e o resultado vai ser 3. Né? Os parênteses eles mudam a precedência, o que é executado primeiro é o que está dentro dos parênteses. Na matemática, a gente usa parênteses, colchetes e chaves. Aqui dentro da computação, a gente só usa parênteses. A gente pode ter mais de um par de parênteses encadeado aí para representar uma expressão numérica, uma expressão aritmética. Então, com isso a gente termina a aula de hoje. Conseguimos fazer o primeiro programa que de fato executa algo, resolve um problema, que era o nosso problema de calcular a área da casa. Na próxima aula nós vamos começar a falar sobre variáveis.